Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feotech. Hoje eu estou aqui em Arthur Nogueira, interior de São Paulo, porque eu quis ver um cara que eu acho que é mais louco que eu. E esse cara, muitos de vocês conhecem, eu não conheço muito bem a história dele. Esse cara é um purista, até vou brincar com ele. E hoje eu vou bater um papo e eu vou mostrar uma coleção que eu acho que é uma das maiores coleções do Brasil e do mundo. Tá, deu pra ver um Dodge passando ali, vocês estão vendo ali Dodge ali atrás. E esse aqui é o cara, ó, Alexandre Badolato. E aí, pessoal, tudo bem? Pra quem conhece pros íntimos é o Badola, como é que é? Badolato, Badola, o pessoal vai diminuindo cada vez a pessoa fala menos, né? Pessoal, bem-vindo, Anderson. Ainda bem que deu certo, né? Ainda bem que deu certo. Você tava com a janela curta, bateu com o horário que eu conseguia. Cara, que legal. Então, hoje eu tô gravando esse episódio, a gente nem sabe como é que vai ser, porque eu cheguei agora aqui. Nós dois temos pouco tempo, mas eu achei muito interessante compartilhar com vocês isso, porque assim, ó, eu já ouvi falar de ti muitas vezes, eu escutava teu nome, tanto que falava, ó, cuida que senão o Badolato vai comprar. E da coleção, e dos Dodges, da fama, de tudo, museu do Dodge, né, nomeado, teu nome, teus, né, os carros. E a minha ideia é o seguinte, bater um papo contigo hoje aqui. Eu quero conhecer esses carros aí, para quem gosta de carro. Isso aqui é uma Disneylândia, né? E contar um pouco da tua história. Eu quero conhecer isso, eu imagino assim, se eu quero conhecer, tenho certeza que quem está assistindo vai querer também escutar. Muito bom, vamos lá então. Por favor, vamos lá. Bom. Deixa eu só, pegue aí o chimarrão, ó, café da manhã, pão de queijo, vamos pra TV assistir, porque essa aqui vocês têm que assistir as imagens em qualidade aqui. Legal, então Anderson, aqui são 32 anos de coleção, dia 6 de janeiro, agora, 2 meses atrás, fez 32 anos que eu comprei meu primeiro 32? Carro. E a coleção começou contigo, não é pai? Começou comigo, não. Não é herança, não é nada não assim. É nada. Inclusive eu comprei isso aqui, né, depois vamos explicar essa propriedade. A minha intenção era fazer isso em São Paulo, né, eu sou paulistano. Eu queria fazer essa coleção em São Paulo. Só que a coleção, eu cheguei até a comprar uma casa velha lá para fazer um negócio, mas a coleção começou a crescer num ponto que não ia caber em São Paulo. Em São Paulo, ou eu ia precisar de um lugar muito grande, que é muito caro, não ia ter como ter. Mais caro que os carros daqui a pouco. Ou ia cair numa periferia que tem problema de segurança, não sei o que, então eu vou pro interior. Quando eu era moleque, meu pai tinha um sítio aqui perto, mas já tinha vendido e tal. Aqui era um lugar super tranquilo, não é mais, nenhum lugar mais é super tranquilo, mas era um lugar super tranquilo. E eu falei, vou comprar um sítio, né? A pessoa, você vai plantar o quê? Né? Não, vou plantar Dodge, né? Você vai criar vaca? Não, vou botar 2 Dodge Dart para ver se nasce um Polar, né? Então é isso, aí por isso que a gente veio pra cá, né? Assim, a minha primeira, tu falou de espaço para os carros, eu tô com 12 carros ao total, de uma certa maneira, e eu pensei esses dias, eu tinha que construir um lugar assim, acho que uns 20 tá bom, né? Construir para uns 20, acho que tá bom, só que agora já me deu um frio na barriga, eu acho que quando o cara entra não tem fim, né? Negócio, não tem fim, né? O problema é que é o seguinte, que tu não vende pelo jeito, né? Tu só acumula, né? Então, eu vou explicar essa dinâmica, porque essa dinâmica é uma dinâmica meio maluca, né? Então, deixa eu contar primeiro daqui, depois a gente volta nessa história de vender o carro, que é importante. A minha paixão desde criança são os Dodges nacionais, né? Então, os Dodges nacionais, eu sou um pouquinho mais velho que você. Nos anos 70 a gente viu esses carros, né? Por acaso a gente tá aqui, só em 74 a gente tirou um pouco os carros daqui para dar espaço para a gente entrar, mas não é. Vamos caminhando e vamos olhando eles aqui. A gente tira tudo aqui, né? Então eu era apaixonado por esses carros eram muito caros, esses carros, quando saiu o Dodge Dart em 1970, né? Em 1969 com o modelo 70, esse Dodge Dart é um Dodge Dart do segundo mês de fabricação, fabricado em outubro de 69. Um carro desse hoje, né? Com 200 cavalos, 42 kg de torque, e o torque com super baixa rotação, ainda tem um desempenho bom. Imagina em 1969 que as pessoas andavam de Fusca, Gordini e DKV. Sim. Era um dragster, né? Era uma coisa assim de outro planeta, né? Então foi um carro que teve um impacto muito grande no mercado. E a gente era moleque no começo dos anos 70 e achava esses carros uma coisa de louco. Sim. Tudo vem da memória, né? Tudo vem da nossa memória afetiva. Isso mostra um pouco o abismo que existia entre o Brasil e os Estados Unidos naquela época. Por quê? Porque aqui esse carro que era o auge do auge do auge, nos Estados Unidos era o entry level, era o carro mais barato da linha Dodge que a tiazinha comprava para ir comprar groceries no mercado semanalmente, né? Era o A-Body com motor small block. E o motor small block
O motor Small Block foi fabricado aqui no Brasil, até hoje é o maior motor produzido no Brasil em todos os tempos, nunca mais. É mesmo? Né? Motor 5.2 e 318 polegadas cúbicas nunca mais vai É fazer verdade. aqui, né? Então o que era o carro de entrada lá, que era o carro top, né? E putz, a gente achava isso legal demais. O que aconteceu? 2 crises do petróleo, esses carros foram simplesmente abandonados na rua, não valiam nada, o pessoal trocava por 3 em 1, por gaiola de passarinho. E eu via aquilo, eu ficava chocado. Eu falava, puta, eu quero um Dojão, eu quero um Dojão, eu quero um Dojão. Porque o Dodge, né? O Dodge tem essa coisa de mal. Você olha esses carros, essa grade, os faróis por trás da grade, né? A inspiração é nos faróis escamoteáveis da linha americana, mas aqui não tem faróis escamoteáveis, é por baixo da grade mesmo, né? E o barulho do V8 Chrysler, ele é um barulho mais intermitente, né? Ele faz a blá, 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 blá. Então, puta, a gente era um moleque que achava isso legal demais. E eu tinha aquela angústia, se até o dia que eu fizesse 18 anos ia tirar a minha habilitação, se ia ter sobrado algum pra mim. Eu acho que sobrou, né? Sobrou, mas, cara, foi um parto. Cada carro que tá aqui foi um parto, foi uma sim, ou seja, eles não estão assim porque tu comprou eles assim, a maioria. Pois é, você sabe que o cara que vê isso daqui do nada, a primeira coisa que ele acha, fala, isso aí é um cara endinheirado que saiu comprando carro que nem um maluco. E nada mais longe da verdade do que isso. Primeiro que eu nunca fui endinheirado, eu trabalhei décadas que nem um cavalo para trazer cada carro, e continuo trabalhando que nem um cavalo para conseguir manter isso daqui. E cada carro teve uma história. Tem carro que foi 10 anos de negociação para poder trazer. Imagino. Cada carro tem um motivo. Não é que eu saí no Mercado Livre, no primeira mão da época, e saí comprando tudo quanto é Dodge. Não. Esse aqui é um Charger LS 74, um carro super raro. Tem duas fotos só de fábrica desse carro, desse modelo, né, 1974. Esse aqui é um Charger LS 75, 1,55, só 55. Caramba. E aí, Anderson, quando a gente compara, né, os Mopares nacionais com os americanos, a grande diferença que a gente vê são os números de produção, né? Os números são muito pequenos, né? E a Chrysler do Brasil, ela tinha uma escassez de recursos grande, uma operação pequena, depois da crise do petróleo ficou menor ainda, o pessoal foi embora. Então o pessoal tinha que tirar leite de pedra. De um único carro, que é o Dodge Dart americano, saiu uma linha de carros aqui, Dart, Charger, depois Magnum, LeBaron, cada um com uma aura diferente, cada um com uma coisa diferente, mas no fundo é o mesmo carro. Sim, então, tem que ser muito criativo, né? É muito legal, né? Cara, e quando é que a Dodge saiu do Brasil? Cara, em 1979, a Volkswagen Werk, não a Volkswagen do Brasil, a Volkswagen da Alemanha, comprou a Chrysler do Brasil porque queria produzir caminhões. Não tinha nenhum interesse no automóvel, né? Tanto que em agosto de 1981 foi produzido o primeiro caminhão Volkswagen do mundo na fábrica da Chrysler, lá em São Paulo do Campo, que na verdade era um caminhão Dodge, com motor Dodge e com uma cabine MAN e emblema Volkswagen. Né? Então eles estavam interessados. Então a Chrysler parou de fabricar carros. Volkswagen Caminhões, né? A empresa que sucedeu, parou de fabricar no meio de 1981. Inclusive a última unidade está ali. Qual? Chassi 93008. Eu procurei durante 16 anos. E achei no fundo de uma oficina em Brasília. Era um carro de manobras do Autódromo de Brasília. Sério? Um show chamado Fire Night. Os caras andavam em 2 rodas, não sei o que tal. E no fim do show, o cara saía do carro, saía correndo e explodiu uma bola de fogo. Caramba. E tu restaurou o carro? A gente restaurou o carro, uma restauração antiga, já faz muito tempo que a gente restaurou. Então, a última unidade simplesmente foi vendida como um carro qualquer e ficou largada no pátio. Que a gente salvou ele da beira do Vale da Morte, né? Sabe que esses dias a gente conheceu o Veiga, que é o designer. Vocês conhecem o designer da Volkswagen? Conheço a história dele. E ele trabalhou, se não me engano, nessa divisão, né? Nessa aí. O Veiga começou trabalhando com o Celso Lamas, que era o designer que fez tudo isso, né? O designer da Chrysler. O Veiga começou lá e depois foi pro grupo Volkswagen, né? Tinha que trazer o Veiga aqui para dar uma olhada nisso aqui. É verdade. O Veiga foi lá no DN esses tempos, porque a gente está construindo um Gol elétrico, um Gol com motor elétrico, e uma recriação a um GTI, que na verdade como se fosse um GTE, digamos assim, todo convertido a elétrico e tal. Não sei se eu não sei tua opinião sobre carros elétricos, a gente vai descobrir daqui a pouco. Tá bom. Mas, e aí ele deu todos os pitacos assim, como se fosse como é que a Volkswagen, ou como é que o Veiga, no caso como designer, faria o carro elétrico. Puta, que legal, que legal. E tá andando o projeto. Tá andando, tá quase. Vou acompanhar. Eu não sei se não vai ser nesse vídeo aqui. Tá bom. Eu vou adicionar esse pedaço porque eu vou lá ver esse carro agora, segunda-feira. Legal. Nesses 32 anos de coleção, a gente pode... São 3 momentos diferentes que mais ou menos vocês vão ver aqui. Vamos sair lá, pessoal, vocês não estão vendo, vocês não fazem ideia do calor. Se jogar um eucalipto, parece que você está na sauna. E aqui estão organizados por cor os carros, aqui, pelo que eu estou vendo, verdade, ou pela paleta de cor, pelo menos. Na verdade, aqui está meio caótico, porque a ideia original, e que vai voltar a ser, é estar os Dodge Dart
por ano de fabricação, então 70, 71, 72, Ah, sim. e os Charger também. Mas a coleção cresceu mais rápido do que a minha capacidade de construir galpões, né? Então a gente está fazendo um galpão bem grande lá, um galpão 4, que aí nós vamos organizar tudo e aí vai ficar tudo realmente do jeito que era para ser, né? Então, Anderson, são 3 momentos, né? Primeiro momento, sei lá, nos primeiros 20 anos, a paixão absurda. Olha esse carro aqui, ó. Ah, é Esse lindo, carro hein? é um Charger LS 74, carro totalmente original, né? O carro foi totalmente restaurado, esse carro era uma desgraça. Cara, esse carro é de uma leveza de design, né? Eu acho esse carro realmente espetacular. Pneus de né? época, tudo, né? Esse pneu é fabricação atual, né? Mas é de época, O né? pneu de época é fabricação atual. Né? Na Interessante. verdade, o Polyglass que fazia nos Estados Unidos, aqui no Brasil era o mesmo pneu, só que vendia como banda larga. Então ele vinha com banda larga com as letras brancas, exatamente o mesmo pneu, a única coisa que vinha era o banda larga. E esse pneu a gente trazia dos Estados Unidos, mas está inviável agora com o dólar assim que fala lá. Esse pneu é caro nos Estados Unidos, esse Polyglass. Então chega aqui num preço proibitivo, poucos carros têm ele, né? Então a gente faz a restauração do carro o mais original possível, né? Sem cair na tentação de fazer melhorias. A gente tenta fazer, por exemplo, meus carros ali, ó, pneu diagonal, né? Até 77 pneu diagonal, 78 em diante pneu radial, como era na época. Eu acho que um carro desse restaurado com pneu radial é que nem um cara que vai numa festa de terno, gravata, Nike Shoes, sabe aquele do Michael Jordan? Assim, não combina o conjunto. Então eu gosto do pneu diagonal. Só que aí a Firestone me para de fazer o campeão supremo, a gente correu o Brasil inteiro atrás de estoque. Tu comprou tudo que tinha de pneu. Compramos que a gente conseguiu comprar, né? Mas tu falou um negócio aqui do carro restaurado. Eu tava pensando uma coisa, né? Tu é o cara que gosta do carro exclusivo, no sentido de colecionável, um carro que nem falou, é o único, resgatar a história, é o um do preservar a um, é o história. tal, preservar a história também. Mas já eu sou o oposto, não no sentido negativo, mas eu sou o oposto de eu quero transformar um carro em algo único. E eu acho que as coisas convivem. Sim. Mas se a pessoa não tiver um pouco de inteligência, elas não convivem. Por quê? Porque para fazer isso, você não precisa ter um Charger. Você quer ter um Charger LS desse com puta motor stroke, canhão, não sei o que, botar um Hemi moderno e tal. Você pode ter, só que esse carro só sobra um. Sim, não pega, não mata esse. Você pode comprar um Dodge Dart normal e faz igual, você não vai matar esse, né? Então o que eu não gosto nessas alterações, e é uma coisa pra gente falar no futuro da eletrificação de carros, eu acho muito legal a eletrificação de carros antigos e morro de medo. Eu também. Porque eu acho muito legal o conceito, mas morro de medo das atrocidades que vão fazer. Não é todo carro que pode fazer. Pega um carro assim, faz, não sei. Já que você vai fazer um carro, vai gastar tanto para restauração. O Gol, por exemplo, a gente não pegou um GTI, a gente pegou um CL. Pois é. E está transformando num GTI. Claro, exatamente. Ó, sem saber, a gente falou a mesma coisa, né? Bom, estava falando dos 3 momentos. Primeiro momento, os carros da Chrysler do Brasil, né? Puta, paixão de infância, coisa que eu mais gosto, não sei o que e tal. Mas a Chrysler fez coisas muito legais nos Estados Unidos. Né? São das Big Trees, a Chrysler era a menor. Sim. Como é que você sobrevive sendo o menor, tendo menos escala, tendo menos poder de compra do que os outros dois? Sendo mais ousado. Faz diferente. E a Chrysler sempre foi muito ousada, né? Tanto com motorização, com cores, com design, com tudo que você imagina. E aí os produtos da Chrysler americana são muito legais. E em 2008, após a crise do Lehman Brothers, a gente começou, vou dar uma descida lá para ver, a gente começou a trazer algumas coisas dos Estados Unidos, sem a pretensão de ter uma coleção horizontal de Chrysler americano, mas algumas coisas para completar um pouco essa história. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve 2 versões do Eibari, a Coupé e a Sedã. Nos Estados Unidos eram 5. Aí trouxemos as outras. Tem uma conversível, sedã de 2 portas, a Notchback tem um hang-time lá que vocês vão ver e tal. Pois tinha todos os Eibari, precisamos ter um B-Bari. Né? Aí trouxemos um Roadrunner 70. Aí, mas tem o Roadrunner, não tem o Charger. Aí trouxemos um Charger B-Bari, né? Que é um Charger americano, que não tem nada a ver com o nosso. Aí, precisa de um Sea-Body também, né? Aí tem esse navio aqui que está estacionado. Esse aqui é incrível, deixa eu ver. Essa Chrysler Town & Country 1970, 440, né? Para os americanos, 440 de fábrica, 365 HP de fábrica. Né? Caramba. Na época isso aqui, eu acho esses carros assim, grande assim, é uma sensação indiscutível de andar, né? Assim. São carros difíceis de restaurar porque esse carro era muito caro. A produção nos Estados Unidos era muito baixa. 2.000 e tantas peruas feitas. Então, é um carro que até para o mercado americano, quando você pega, por exemplo, um Cuda 70 desse, você compra tudo nos Estados Unidos. Você quer fazer um novo, você pega um resto de um e faz um novo. Deixa eu falar uma coisa. Mas aqui não. Nós temos um Cuda verde lá na minha garagem, que tá há tempo lá e eu não posso falar.
E o pessoal fica me enchendo o saco que é. Depois eu te conto fora da câmera. Que ano que é? O ano 70. são 70. Mas eu vou falar fora da E um câmera. CUDA. É. Aqui a gente tem um CUDA e um Barracuda 70. Bom, então aqui a gente trouxe algumas coisas, né? Mais para ilustrar um pouco essa história. Então aqui, ó, o Dodge Dart conversível, que a gente não tem no Brasil. O Dodge Dart sedã de 2 portas. Esse carro também tá meio extinto, porque o pessoal gostava de pôr ele para arrancada. Sim. Porque ele é mais leve, mas ele tem a coluna B, que o Coupé não tem. Mais então estrutural. O Coupé torce inteiro, né? Esse aqui não, esse aqui era o queridinho de carro de arrancada. Outra coisa também, Anderson, fazendo um parênteses, né? Vocês vão ver carros em estado de conservação muito diferentes. Por quê? Eu não tenho aquele fetiche de pegar o carro e zerar, eu quero respeitar o carro. Às vezes tem uma pintura original que tá boa, né? Tem uma pintura original meio gasta, vocês vão ver em alguns casos aqui. Vai ficar desse jeito. Ah, tá de um jeito que tá estragando o carro, não, nós vamos fazer. Não é? Então, aqui o sedã de 2 portas, né? Aqui o notchback, que é esse Hang-Ten. Esse Hang-Ten é um Survivor, eu não sei se tem outro nos Estados Unidos. Sério? Esse Hang-Ten, não sei se você conhece esse modelo. Não conheço. Esse modelo é o seguinte, o Dodge Dart estava em fim de ciclo, né? Em 1974, a Chrysler começou a tirar as séries especiais, né? Coisa que a indústria faz até hoje. E o Hang-Ten era um carro para surfista, né? Então ele não só tinha os adesivos, Hang-Ten, não sei o quê. $3.700 na época. $3.700 na época. Aceita né? 5? Mas a gente pode fazer uma correção. Correção monetária. Ele vinha com o carpete laranja, né? Ele vinha só nessa cor, que é o Eggshell White, que é o branco claro de ovo, né? Dá lugar para botar a prancha aqui. E aqui ele vinha com o banco traseiro rebatido e com acesso aqui para o porta-malas para você enfiar a prancha. Então era realmente funcional, né? Carro de surfista mesmo. Depois você pode tirar aqui, você pode fechar, você volta o banco lá. Então é um carro de surfista mesmo, né? Aí naquela época, e por que eu falo naquela época? Porque naquela época calhou. A maioria desses carros veio com dólar 1,50, 1,58, 1,60. Aí dava, né? E a dona Dilma não tinha majorado 30 pontos do IPI ainda. Então, esses carros vieram com preço muito bom. Então, deu para trazer esses carros na época, hoje está inviável, né? Sim. E aí Hoje dá para. coisas. É uma pecado, mas esses carros dá para mandar para os Estados Unidos de volta e vale dinheiro Tem lá. carro que dá para valer. É um absurdo. Você pagou um monte de coisa, mas dá para trazer. Ó, o B-Body que eu falei foi esse, né? Esse Roadrunner V de Michigan. Esse carro era do único dono, 60 mil milhas, tem um banho de tinta de porta fechada. Estrito senso, né? Realmente, se você abrir a porta, você vai ver a marca da coisa lá. O cara fez um banho de porta fechada. Esse aqui é um carro razoavelmente raro até, porque ele é um Barracuda 70, não é um Cuda, é um Barracuda Standard, só que Big Block, 383, né? Os Barracudas Standard normalmente eram Small Block. Então ele tem essa corzinha de pão e tal, mas tem um 383. O 383 1970... ele é legal porque ele vem de fábrica com os cabeçotes do 440. Então tem 325 HP de fábrica, 325 HP, SAE bruto lá de trás, né? Sim. Mas para comparar as coisas iguais, né? E esse é um carro que eu gosto bastante porque ele é um carro sem restauração. Né? Sim. O carro nunca foi restaurado. E eu sou super ciumento com ele. Eu tenho aquele Cuda, o Inviolate 440 lá fora, o 440. Que eu não dou muita bola, deixo o pessoal andar, quando vem aqui, não sei e a pergunta foi pintado, tal, esse aqui não. Com que frequência tu anda nos carros, assim, o que tu chega a conseguir andar? Cara, eu tô sempre andando de carro antigo, então... mas isso não significa que cada um dos carros vai andar com muita frequência. A minha frequência de uso é altíssima, a dos carros é baixa, você tem que dividir eu por 300 dos carros. Então não tem como, né? Mas como é que a gente faz? A gente pega um carro para funcionar, tá? Esse aqui é um carro que seu canal, o pessoal que assiste é mais brasileiro. Mais brasileiro. Não tem canal em inglês, não. Não, eu boto legendas em inglês e aí tem um percentual de americanos que assiste porque tem legenda. Assiste com legenda. Esse aqui é o 426, né? Um carro também Survivor, 4 marchas de fábrica, mecânico, né? E o cara pediu esse carro, eu tinha uma cópia do Windows Sticker dele, um Xerox lá que saiu, mas eu tenho a original. O Windows Sticker dele é muito engraçado, porque não tem nenhum opcional, exceto o motor Hemi, né? O câmbio 4 marchas com alavanca Hurst e o diferencial blocante, que só, não tem rádio, não tem direção hidráulica, não tem freio a disco, não tem nada. Né? Ou seja, o cara pegou um carro... o mais básico. Mas com o motor 426, sim. né? Tinha má intenção.
Totalmente com uma intenção, né? Com câmbio 4 marchas e blocante. Isso né? é tipo o Luiz, que é meu sócio nos Estados Unidos, trabalha comigo e mexe no carro também. Ele é o cara que sempre faz isso, compra um motorzão com tudo que dá e o mais leve possível, com menos opcional, sem teto solar. Edição de competição, né? Aqui tem umas coisas aqui, modernas, hein? Hã? Aqui tem umas coisas modernas. Essa é uma Ram SRT, né? Legal isso aí, cara. É o carro que eu sonhava em trazer, achei nos Estados Unidos com 22 milhas, clear title. Ah, né? sim, porque tu teve que importar zero, né? Importei zero. Eu já tinha uns 2, 3 anos de uso, de vida, mas não uso. Ela é 0 km, clean title. Que legal. E a gente trouxe ela já faz algum tempo aí, né? Então isso aqui é uma coisa que... um Prowler? Tem um Prowler também. Caramba. Esse aqui já tá raro, nos Estados Unidos tá raro. Esse carro, assim, ele só não explodiu como colecionável, como não sei o quê, porque a Chrysler não meteu um Hemi com câmbio mecânico, Sim. né? Botou a mecânica do 300M com câmbio com auto-stick automático. Se tivesse colocado um Hemi 4.7, que não tinha disponível na época... Eu já vi vários que os caras só faz resolveram. E é engraçado, né? Você já foi no Mopar Nationals lá em Columbus? Não. É o encontro Mopar, 6 mil carros, coisa de louco, né? E tem uma drag strip lá que é só ficar na fila, então o dia inteiro os caras puxando. E aí tem o curral de Viper, né? E aí no curral do Viper só pode entrar Viper e o Prowler, porque eles dividiam a mesma linha de montagem. Então eles deixam o Prowler entrar, né? Eu sou um cara que gosta muito da história e às vezes a história passa um pouco fora da originalidade, né? Esse carro eu comprei na Califórnia em 2000 e tralalá. O carro estava com o projeto pela metade, né? O cara já tinha colocado essas rodas Krager de época. Ele já tinha feito o motor meio bravo, já tinha feito o front bumper delete, né? Tirou tinha feito a funilaria já. Ele tinha feito a funilaria daqui para baixo e abandonou o projeto. Aí nós trouxemos, foi lá para a oficina do Orlando do Chicão, terminamos de fazer a montagem, fizemos uma pintura, não sei o quê. E mantivemos o projeto do cara, com as rodinhas, com o motor bravo e tal, não sei o quê. E ficou muito legal, né? Porque o legal é que... o motor é aí no meio mesmo. O console, em vez de guardar moeda, que nem você guarda, tem um motor V8. Pra fazer companhia. O radiador é aqui mesmo. É tudo aí, cara, a temperatura tudo aí. que esse negócio deve ficar. Cara, vou te falar uma coisa. Não vou falar que fica fresco, isso é mentira. Mas esquenta muito menos do que você pode imaginar. É mesmo? Eu fui pra São Paulo 2 vezes com ela rodando. Sério? Na estrada. É bizarro, as pessoas se brecando. Ninguém entende nada. Né? Sim. Essa Kombi das trevas aí. E não esquenta tanto, né? A vibração também não. É um trabalho bem decente. Sim, a carroceria conectada, tudo, né? E essa era uma picape para uso urbano, né? E ela é grande, a capacidade de carga dela é grande e tal. E também é outro carro que foi muito, muito em arrancada. Você eu já vi. Aquela Maverick, né? Que era famosa, que se compra Hot Wheels até hoje, uma vermelhinha igual a essa. O pessoal gostava de moer elas em arrancada, né? Então foi uma janela de oportunidade que a gente teve durante alguns anos, né? Que possibilitou trazer esses carros, né? Por exemplo, esse carro aqui foi um carro. Eu sempre quis ser um Charger 68. Puta, acho que para mim os dois designs mais felizes da Chrysler americana é o Challenger 70 e o Charger 68, que por acaso estão juntos aqui. Legal. O Charger 68 eu sempre quis ter, só que os preços eu não conseguia chegar, eu não conseguia correr. E eu falo, Anderson, que o carro ele tem que fechar uma equação que tem 3 componentes para mim, né? Primeiro é o estado de conservação. Primeiro não, o estado de conservação, a configuração do modelo e o preço. Né? Se essas 3 coisas formarem uma área máxima, né, dá pra gente trazer. Se uma delas ficar capenga, não dá. Então eu gosto de configurações diferentes, cores inusitadas e tal. Sair daquele mais óbvio, né? Sim. Também o estado de conservação e tem que ter um preço condizente. E aí a gente comprou esse carro veio de Seattle. Esse carro, a pessoa tinha comprado da única dona, né? Aquela senhorinha que tinha comprado um carro zero. Esse carro sem restauração, olha o fundo de fábrica aqui aparecendo. Né? Caramba. Né? A única coisa que esse cara fez, e esse carro é um Live Green com um Small Block, ele é 318, né? O pessoal comprasse um carro desse nos Estados Unidos, ia botar um 440 no dia seguinte, né? A gente preservou ele com o Small Block. Uma das poucas coisas que ele fez foi tirar aquela calota bicuda, no filme do Bullet, ele perde 5, né? Da quinta do porta-mala. Ele botou essas dog dish, mas ele deixou o sensor de estacionamento. Né? Eu ia olhar isso aí. O que é isso aí? Sensor de estacionamento. Pra você não ralar a calota. Essa dog dish você não vai ralar, mas a original. A original que ralava. Para você não ralar ela, tem aqui os pega na pintura de fábrica ainda da roda, né?
Mas da esse calota. sensor ele indica lá dentro alguma coisa ou ele Não, só ele faz barulho? Só barulho. Ele faz barulho, você escuta o barulho. Aí o pessoal pergunta, por que só tem do lado do passageiro? Porque do lado do motorista enfia a cabeça para fora e vai, né? A distância da guia, né? Que coisa interessante. E aí eu estou fuçando o carro aqui, né? A senhorinha que foi dona dele durante muito tempo, esqueceu um negócio aqui no porta-luva. Um óculos. Vai botar aí. Bem a cara aí, tá? Foi bonito, não foi? Que interessante, velho. Dá pra imaginar a senhora andando com ele. Aqui 2 carros também, uma divisão, 2 carros de difícil restauração também. De Soto. Da divisão de Soto, né? A história da divisão de Soto é muito interessante porque ela deu um azar do cão, né? Quando o Walter Chrysler começou a Chrysler Corporation, ele tinha 2 marcas, a marca de entrada e a marca top de linha, que era Plymouth e Chrysler. Ele não tinha uma marca mid-market. Senão a gente sai daqui por causa do barulho. A gente fica aqui, ó. Ele não tinha uma marca mid-market, né? Então, em 1928, ele lançou a marca De Soto para ser um mid-market. 6 meses depois, ele compra a Dodge Brothers. Só que a Dodge Brothers era 2 vezes maior que a Chrysler. Sim. Ele comprou uma empresa 2 vezes maior que ele, com uma marca que ele posicionou como mid-market também. Então, Dodge De Soto, já com 6 meses de vida De Soto, já tinha a marca Dodge fazendo sombra. Sim. Aí foi uma marca que durou 31 anos só e acabou. Sim, estamos batendo papo aqui e uma coisa que me deixa muito curioso, e eu acho que a gente que gosta de carro gosta de saber um pouco da história também por trás, né? Claro. E o que tu faz? Conta um pouco da tua história, assim, onde é que tu... Cara, eu só não dei mortal de costas porque eu não consegui, cara. O resto eu já fiz quase de tudo, né? Eu sempre fui empreendedor antes dessa moda, né? Quando é que virou youtuber, mas isso aí é outro assunto. Cara, o YouTube é uma coisa engraçada, né? O YouTube é uma coisa que é absolutamente viciante, esse game das visualizações, não dá, não sei. A hora que você vê, você tá numa dessas, você para de trabalhar, você para de fazer um monte de coisa pra ficar fazendo vídeo no YouTube. É coisa meio de louco isso, Tem um né? parênteses, assim, eu também, né? Pra mim, no início foi um conflito, porque eu queria compartilhar o que a gente fazia, o que eu mostrava. Só que ser youtuber há 5 anos atrás era uma vergonha, né? E hoje tomou uma outra percepção, outro status, né? E hoje as pessoas te admiram por causa disso, né? Cara, é uma coisa meio maluca mesmo, mudou muito, né? Bom, a gente nunca montou uma banheira de Nutella em cima do Dodge. Sim, mas assim, cara, a gente acaba conhecendo muita gente, acaba abrindo muitas portas, né? Acaba sendo um negócio legal. Pra mim é uma baita distração do meu trabalho, né? Uma coisa que até, às vezes eu passo uma segunda-feira passando na oficina dele, gravando o dia inteiro, cara. O pau comendo, meu telefone derretendo, um monte de coisa, não sei o que e tal. Amanhã eu toco isso, né? Vai fazer o quê? Na verdade, né? assim, até a gente está misturando assuntos justamente porque é legal. Todo mundo que trabalha tem sucesso, o cara tem que, ele usa isso aí para alguma coisa que dá prazer, que motiva o cara, para o cara acordar de manhã com aquela saga, né? Eu acho uma coisa legal que é o seguinte, né? Pô, nós dois somos apaixonados por automóvel, né? Você conseguiu fazer do seu trabalho um jeito de estar no meio do automóvel. Eu consegui fazer o meu trabalho um meio para eu ter os automóveis, cara, né? Perfeito. E foi isso, cara. Quanto sapo que a gente não engoliu, quanta coisa a gente não esqueceu, porque queria os carros. A mola motriz desse negócio eram os carros. Puta, comprar um carro aqui, tem que restaurar o carro aqui, restaurar. Mas eu fui empreendedor desde cedo e tive empresa, um monte de coisa nos anos 90, algumas que deram super certo, outras não muito. E numa dessas que não muito, eu dei uma quebrada no final dos anos 90 e precisei trabalhar. Tirei uma carteira de trabalho. Com 30 anos, fui tirar uma carteira de trabalho. E aí eu fui trabalhar acabei caindo no mercado de seguros, fui head de uma seguradora de um segmento de mercado, por isso que fui lá para a tua cidade algumas vezes e tal. Santa Cruz do Sul. E depois eu deixei de ser executivo e continuei na área de seguros, e de serviços e de coisas massificadas para distribuição e varejo. Depois eu comecei a ter algumas participações de negócios e hoje eu tenho um portfólio de participações em empresas que a gente ajuda de alguma forma, ou como investidor, ou como conselho, ou como no dia a dia. São 12 empresas de ramos diferentes, de coisas diferentes, com participações minhas diferentes, com dedicação diferente. E eu aposto que, assim, no mínimo, os carros te aproximaram de alguma dessas oportunidades. Com certeza, com certeza. Assim, a gente se conhece, conhece pessoas, conhece oportunidades de negócio, né? Nos últimos anos mais diretamente, nos outros indiretamente também, porque mesmo quando eu não tinha o canal do YouTube, eu já tinha uma fama do cara que tinha um monte de Dodge, não sei o que conhecia. Então chegava lá, os caras, pô, você é o cara que tem um monte de Dodge, não sei o que.
Então realmente abre portas, né? É uma via de duas mãos. Cara, e uma outra coisa que eu digo assim, o carro, comprar um carro, que nem tu falou, tem os critérios para comprar, tem os critérios para restaurar, tem os critérios para cuidar, é uma complexidade tão grande, o cara faz um exercício mental tão grande para fazer um carro, para organizar, seja de prédio, de guardar, de preparar, ou de modificar, ou de deixar original, não importa. Tudo é um exercício mental muito grande, eu digo... O dia inteiro, frita postando. Exato, é que nem o cara que faz exercício, musculação, ele tá fazendo musculação pro cérebro, né, no mínimo. E aí tu mexe com as emoções, e aí as coisas realmente elas solidificam, né? E um monte de escolhas, né, que você vai fazer. Aí eu vou te responder o que você perguntou lá em cima, a questão de vender os carros, né? Vou mandando lá, que lá em cima eu vou te falar do terceiro momento. O que acontece? A dinâmica disso é muito louca, né? Por exemplo, tem carro que eu levei 10 anos para comprar, 12 anos para comprar, negociando. Teve um último Dodge Charger RT produzido no Brasil. Esse carro estava em Caruaru. Eu fui pessoalmente para Caruaru 2 vezes, conversei lá com o Sérgio, né? Foram 10, 12 anos para amolecer o coração dele e ele me vendeu o carro. Aí eu vou restaurar esse carro, o carro já tinham tirado as rodas originais dele, descobri lá em Caruaru quem estava com as rodas, consegui comprar as rodas que saíram de fábrica, não as rodas originais, as rodas de fábrica, que saíram no carro, trouxemos de volta. Aí levamos para um lugar para restaurar, deu um problema, deu isso, deu aquilo, voltou, não sei o que, o mecânico tá lá. Depois de 15 anos o carro tá pronto. Eu tenho outros Charger RT 1980, né? São só 19 unidades. Pô, vou ficar com todos? Não, mas o outro teve uma história análoga. Como é que depois de tudo isso eu vou vender o carro? Então ele acaba virando um passivo, porque você precisa cuidar dele pro resto da vida, né? É incrível, né? Então é difícil vender. De vez em quando a gente vende. Eu te falei que mandei um Charger RT72 lá para os Estados Unidos. Tal. De vez em quando. Mas quando vende, o cara sente falta, né? O cara fica, puta, não devia ter vendido às vezes. Não, mas aí a gente já trabalha bem a cabeça antes, né? Porque eu vendi porque tinha um outro que foram 10 anos negociando, a mesma cor, a mesma coisa, só que o carro que nunca tinha mexido, tal, eu preferi ficar com ele e vendi o outro. Né? Agora é o seguinte, agora eu quero ver, um dos meus paixões é os GM, né? Eu tô olhando aqui pra cima, aqui, ó, e eu vejo esse pavilhão ali que eu já botei o olho em vários carros ali, eu quero entender um pouquinho. Então, deixa eu te contar um pouco então, né? Então, durante muito tempo a minha coleção foi 100% Mopar, mas a gente é apaixonado por tudo que a Chrysler Corporation fez na vida, mas tem outros carros que a gente gosta também, né? E aí acho que tem um pouco do que a General Motors fez no Brasil, né? Então você vai ver uma opção de Opala SS lá e alguns configuração rara também que a gente colocou, um sobrevivente e tal. Tem quase todos os anos de Opala SS6 de paqueta, né? A gente só não tem 77, mas tem 71, 72, uma opção de coisa lá que você vai ver. Tem alguns carros que eram do acervo do museu. Não, que a GM vamos fazer assim, ó, vamos olhar lá, tu tá me contando... Vamos contando a história. Então. Tem alguns carros que são do acervo do museu. E aí teve um outro momento também que foi o seguinte, os anos 90, né? Quem morou aqui no Brasil gostava de carro, era aquele marasmo, de repente de um dia pro outro, Sim, 90. Cornucópia de carro do mundo inteiro, de tudo quanto é coisa, versões de tudo quanto é lugar que tinha por importação independente e tal. E eu vi esses carros dos anos 90, a troco de nada aqui, foram histórias que eu vivi, eu já tinha 20 e poucos anos nos anos 90, né? E aí eu comecei a falar assim, pô, antes de que no futuro alguém tenha que pegar um carro desse para restaurar, eu vou pegar uns carros desses com baixa quilometragem, sem restauração, eu vou guardar eles. Sim. Porque eu acho legal, porque eu gosto, não sei o que e tal, e porque lá na frente eu não vou precisar restaurar, né? Sim. Então tem alguns carros aqui que estão misturados, tem alguns Dodge que não couberam, tem alguns carros da GM, tem alguns carros dos anos 90, né? Vou dar um exemplo. Aqui estão os maiores erros que a GM fez no Brasil até hoje, né? Eles venderam isso no Brasil? Sim. Não acredito, não sabia. Quando abriram as importações, Sabe. A GM tinha uma miríade de carros para trazer do mundo inteiro, né? E o que ela escolheu para vender no mercado do Brasil? Sabe. 9 mil. Chegou aqui a 130 mil dólares. Caramba. Né? Foi exposto no Salão do Automóvel, foi feito uma concessionária lá na Rebouças, lá em cima. Trouxeram 50 carros. 2 anos depois devolveram 16 para a Suécia que não conseguiram vender. Tem anúncio da Checar, lá naquele canal do Galeb, né? Que é o cara que fazia esse programa. Vendendo por 55 mil dólares, ou seja, com desconto de 65%, mas já em 93, o carro era 91, né? Caramba. Então esse carro aqui é um deles, um dos que ficou aqui. Né? Sim, tem história, né? Legal pra caramba, né? O carro é super legal, super bacana e tal. É um carro sem restauração nenhuma e que custou o preço de um par de lanterna de Dodge, né? Que ninguém queria. Mas cara, isso aí é uma coisa... Adiantar quando é que um carro vai virar colecionável é o grande segredo de pegar exatamente isso que a gente falou. Os carros não precisam
A gente fez isso. E assim, e na hora que você pode comprar, escolheu certo, né? Porque Sim. um impecável e um quase impecável custam a mesma coisa. É. Então trazer aquele carro legal. Por exemplo, esse carro aqui, veio muito barato, carro muito íntegro, muito legal, muito bacana, né? Fizemos nada nele, só andamos um pouco com ele e tal. Esse aqui minha mulher me deu quando eu fiz 50 anos. Ah, isso é legal. Eu tava olhando lá e eu gostava da branca, porque por alguma carga só a branca vem com essa soleira prata, né? E é com baixa quilometragem também, 20 e poucos mil quilômetros e tal. Mustang 95 é o último ano do 302, né? Sim. O ano seguinte já aquele motor modorrento. Peguei um com baixa quilometragem, sem retoque, não sei o que, mas mecânico, né? Sim. Os câmbios manuais estão em extinção. Então, você ainda dava para escolher, né? Então, um mecânico. Então, esse carro aqui, eu fiz até um vídeo no canal já faz um tempo, eu colocava ele do lado do Maverick, os dois 302. Tudo que tinha de defeito no Maverick estava corrigido aqui. Tu vê. O carro era lisinho, não superaquecia, ergonomia, tudo. E custava um quarto do preço do Maverick. Tu vê. Hoje já custa metade. O Maverick parou, esse aqui vem subindo, Sim. mas ainda custa metade. Mas na época custava um quarto. Teve gente que falou que foi pro mercado. Esse carro aqui é um carro que até nos Estados Unidos deve ser difícil você ver nessa condição. Né? É um Beretta com baixa quilometragem também. E esse era alguém trouxe importação independente. Em 94, 95, quando a alíquota caiu para 20% para segurar a inflação pós-plano real, você andava em São Paulo, nos Jardins, era uma loja independente do lado do outro. O cara fazia qualquer coisa, né? Sim, verdade. Sim, o cinto na porta, é uma característica de alguns carros assim, né? E esse carro foi desenhado no Estúdio 4, né? O Estúdio 4 até hoje, o Estúdio Design número 4 é o que faz as Corvettes, que faz os carros e tal. Ele veio do Estúdio 4 também. Vectra, eu tive 2 ou 3 desses. Cara, esse Vectra tem uma história bizarra, né? Mas depois eu conto, a hora que eu estiver lá eu conto a história dele, porque a história dele começa ali, né? Eu tive, só para comentar, eu tive um Vectra, um Elite 2008, aqueles que fiz turbo, modifiquei. Já o C, né? O Vectra C. Esse é o B. Não, esse é o C. Não, B. Esse é o B. Esse é o B. Esse é o B. Tá, é verdade. Mas é que o B e o C, eles são quase só um facelift, né? Tá, então, mas o... Não, tá, eu me confundi. Eu tive um 2008 Elite, o C, tá certo? E eu tive um CD 2002, que esse também fiz. Na verdade é o B. Eu tive o A, que é o meu GSI vermelho. Inclusive, falar pra vocês, um dos motivos que um dia eu mandei uma mensagem pra ele foi porque eu vi o GSI vermelho que tu deu pro sorteou para um inscrito. Aqui, e eu fiquei, puta, podia ter sido eu aquele carro. Na verdade, a gente sorteou uns inscritos para passar o dia aqui, eles ficaram. Eu tinha separado 3 carros, né? Que eram o Omega CD 93, esse Vectra GSI 94, 93/4 primeira safra, sem teto solar e tal, e um Rover 620, 1995. Aí o cara que foi sorteado, ele podia andar nos 3 carros e escolher qual que ele ia embora. E ele levou. Escolheu o Vectra GSI. Podia ser. Aqui Que legal. a gente foi achando. Cara, esses Tempra 16 válvulas, esses carros moeram, né? Esse carro aqui é muito novo, tem os plásticos no banco ainda de fábrica e tal. Dá uma sentida no cheiro dele. Esses Tempra normalmente são fedidos, olha como ele é cheiroso. Cara, é o cheiro do carro. Eu me lembro, nessa época eu tinha 15 anos de idade. Então trouxemos pra coleção também, numa época que ninguém queria. Aí, cara, hoje, vai virar, Monza SR. Esse aqui é legal, esse carro aqui, a gente comprou de um funcionário da GM em São José dos Campos, carro sem restauração. E esse carro era laranja solar, uma cor que não saiu. Ela foi sair só em 88 na linha de picapes, né? C20, C20, C20. Então esse carro é um de um nessa cor, né? Tá, e tu não tem um Calibra aqui, fiquei sabendo. Calibra eu não tenho. Eu não tenho Calibra por 2 motivos, né? Porque assim, a gente sempre priorizou os carros nacionais. Né? Mas tem... Priorizamos, naquela radical. E eu tenho um problema com o Calibra desde a época, né? Eu acho lindo o Calibra 94 e eu detesto o 95. Você fala, mas por quê? É o mesmo carro, não é? Aquela gradezinha aquele estranha. bigodezinho do Vauxhall que eles enfiaram lá para botar a bolinha do negócio. Eu acho aquele negócio tão pavoroso. E eu gosto dos emblemas do 94, da roda do 94, do capô com rebaixo com o emblema aqui. Eu acho o 94 lindo. E eu não gosto do 95 desde que chegou na loja. Só que veio muito mais 95 que o 94. Sabe que o meu é 93. Parece... 93/4. Deve ser. Ele é 93, eu posso ler o documento, mas ele é 93 e se eu não me engano foram 15 93 que vieram. Foram os primeiros que vieram. Então eu gosto do igual o seu. Eu não sabia que o seu era esse. Né? Depois, você sabe que esse carro tá aqui? O pessoal fala que eu não gosto de AP, né? Pra falar mal com mais propriedade. Boa. Na verdade é o seguinte, eu nunca fui muito fã de Passat. Esse meu amigão do peito, Luciano Jafé, ele comprou esse carro em 95 do único dono. E eu conheci esse carro desde 95, né? Sim, tu tem uma história com ele. Aí ele falou, vou vender o carro. Eu falei, pô, eu conheço o carro há 25 anos, foi em 2020 que eu comprei.
E ele é um 88/9, é os últimos, né? Aham. Preto, estilete de fábrica ainda, os emblemas nunca saíram. Eu tenho toque com emblema, né? Emblema saiu do lugar, fudeu, nunca mais. Já deixei de comprar carro porque alguém deu um retoque e o emblema tava meio torto, meio, puta, meio... Aí eu falei, se um dia eu for ter um Passat é esse, né? Então eu vou comprar antes que eu me arrependa, né? Então tá aqui o mas esse Pescar aqui. Esse aqui é um carro raro também, né? Fórmula 1. Esse carro foi vendido na concessionária em Joaçaba, Santa Catarina, na segunda-feira posterior ao Grande Prêmio Brasil. Então o cara viu o domingo na TV, Caramba. foi na concessionária segunda e comprou. Né? Esse carro não foi eu que restaurei, esse carro eu comprei assim. Na época, né, eu vi um na rua, a Ford falou que ia fazer 300. Eu acho que não fez. Porque a gente pega outros carros que fez 300, como o Audi CSS que fez 300, a gente viu uns 20, 30 Audi ao longo da vida. Esse carro não tinha na rua. Onde foram parar esses 300? Né? Já não tem números oficiais. Isso é uma coisa que a gente que mexe com a indústria automobilística brasileira, com a história, a gente tem muito pouco acesso a dados, né? A dados de fábrica. A gente pega os americanos, você dá um VIN lá pro cara, o cara puxa tudo, o nome do cara que apertou o último parafuso, toda essa informação que a gente não tem aqui, né? Depois aqui um carro que eu acho lindo, que é o Peugeot 406 Coupé. Esse carro era feito na fábrica da Pininfarina, ele não é só design Pininfarina, mas ele é fabricado na fábrica da Pininfarina, que inclusive a fábrica está abandonada hoje. E é mecânico também, né? Manual. A maioria deles era automático. Né? Esse carro eu me lembro direitinho na década de 90, ele é 95 por aí, né? 98. Esse aqui é 98, segunda metade dos anos 90, né? Bom, aqui é o seguinte, nessas buscas aí, né? Ambulância. A gente chegou no NMB. NMB 10855, né? Que é o último Opala produzido. Né? É mesmo? O NMB 108055. Só que depois desse Opala foram feitos mais 6 Caravans, né? NMB 108056, 57, 58, 59, 60, 61. Aí eu fui atrás da 61, tava rodando em Barbacena. Um cara que tinha uma padaria, ela tinha sido ambulância, não era todas ambulâncias. O cara tinha comprado no leilão, transformou em carro e entregava pão com ela. Aí a gente comprou e restaurou ela, que é essa daqui. Essa aqui então é o último. Último Opala, última Caravan. Caramba. Só que aí, Anderson, ela estava muito descaracterizada, né? Aí o que a gente conseguiu? A gente conseguiu essa ambulância aqui, que era a ambulância do aeroporto de Uruguaiana. No Rio Grande do Sul. Uruguaiana desce avião quando lá? Nunca, né? Quantos quilômetros ela tem? 1.900 quilômetros. Sério? Caramba, cara. Então ela é praticamente 0 km, né? Cara, impressionante. E a gente usou de referência para restaurar. Para fazer aquela descaracterizada, né? Você sabe que aquele reloginho que tem ali no lugar do rádio? Não. Aquilo é um orímetro. Ambulância e bombeiro tem isso, porque eles não rodam, mas fica muito tempo parado em marcha lenta. Sim. Então você precisa saber quantas horas o motor está funcionando. Esperando ter e um quantos? acidente. 400 e poucas era? Não. Cara, nem tem que ligar ela. É analógico? Esse relógio nem Acho que é analógico. Então 400 e poucas horas, é isso aí. E 1973 quilômetros. Caramba. Você ficou muito mais tempo ligado. Eclipse, Ômega. Esse Eclipse também, 14 mil milhas, né? Novinho, sem retoque. Esse é um carro que eu acho que o design dele é atemporal, né? Esse Eclipse 2, né? Um carro que envelheceu muito bem. Eu acho esse carro muito bonito. Não, total, né? E uma coisa dessa que eu pego no pé da molecada, né? O pessoal fala de JDM. Esse carro é americano. Esse carro foi desenhado nos Estados Unidos, produzido em Illinois para o mercado americano. Sim. E nas concessionárias Mitsubishi no Japão, vendia só numa rede, nem vendia Eu não sabia disso aí. Depois da geração 3 sim, né? Mas esse carro é um carro feito nos Estados Unidos para o mercado americano que nem vendia direito no Japão. Né? Tu vê, ó. E essa empresa, né, a DSM, né, que é a Diamond Star Motors, é 50% Chrysler e 50% Mitsubishi. Então tem um DNA Chrysler. Sim, tem o Eagle Talon que eles fizeram também. O Talon era também o gênio dele e o Plymouth Laser, né? Sim, verdade. Gênios, né? Depois aqui, ó. Aqui começa uma outra história legal. A General Motors do Brasil tinha um projeto de fazer um museu em São Caetano do Sul. Então, a prefeitura cedeu uma praça, eles fecharam com tapumes lá, desenharam um monte de coisa, então fiquei super empolgado, o museu da GM, não sei o que, tal. Só que a obra não começava, Passou alguns anos, tiraram os tapumes e desistiram do negócio. E quando eles desistiram, eles mandaram o acervo que eles tinham, que eram uns 40 e poucos carros, lá para a Ubra, com comodato. Sim. Quando deu pau lá na Ubra, né, foi justamente o ano que a GM estava num bailout lá nos Estados Unidos. Sim.
Ninguém ia chegar lá para a matriz não sabia nem se existia. Manda aí alguns milhões de dólares para a gente construir um museu, né? O que eles fizeram, venderam os carros. Fizeram um leilão e venderam para funcionários e concessionários, né? E aí os carros do acervo se espalharam. Uma meia dúzia a gente trouxe para cá. Então esse aqui a GM guardou como o último Vectra B produzido. Eles até emplacaram, fabricação encerrada junho de 2005. Sim. Esse carro estava na Primarca, concessionária de São Caetano, né? Só que quando a gente pegou ele, tem um amigo meu que trabalhava lá na época, ele falou, pô, eu tava lá no dia do último Vectra, né? Eu até guardei a folhinha da produção. Qual o chassi dele, né? Aí eu peguei, passei o número do chassi e falei, não, você tá louco. O último carro, uns 800 e pouco depois desse. Eu falei, caramba, a gente foi entender a história, né? E aí uma polêmica também que deu na Austrália agora com o último Holden, né? Que é a questão do critério para o último carro, né? E o critério crível que ninguém pode tirar é o número de chassi mais alto. Sim. Mas nem sempre é na ordem, então o carro teve um retrabalho, não sei o quê. Beleza, mas você não tem lá, não é o Big Brother que todo mundo vendo registrando as coisas, então um critério crível é isso. Tanto que o último Holden, que a Holden na Austrália guardou o último Holden errado, né? O último Holden certo que um funcionário comprou para ele, foi leiloado, vendeu por 2 milhões de dólares australianos. Então o mercado reconhece o último chassi como último carro. E esse não é então, afinal? Não era. Aí que eu fiz? Eu peguei... Remarcou? Não, eu peguei, levantei o número que ele tinha me informado e procurei, o carro estava em Bento Gonçalves. Aí acionei uns amigos meus lá no Rio Grande do Sul, achamos o carro, é aquele que está lá. É aquele? Então a gente está com os dois. Só Sim. Que, na dúvida... A gente dava um chaveirinho, esse aqui ganhou o chaveirinho 1000 de 1000. Só que o chaveirinho foi meio não. Distribuindo aí. Tanto que aquele que é o último tem o chaveirinho 815, esse tem o chaveirinho 1000. Né? Então ficaram os dois por isso. Mas esse aqui é 0 km, esse aqui nunca rodou. Nunca rodou. Aí nessa história do leilão da GM também, veio esse carro aqui que é o primeiro Ômega, chassi 10001. Tem foto do pessoal lá do Richard Wagner de gravatinha, o pessoal lá, Ômega número 1 do lado dele, né? Que é um GLS prata, né? Então esse carro ficou lá na GM, tem 13 mil quilômetros. É um GLS 2.0. Sim, se for pensar, o Ômega foi um avanço incrível pro Opala, né? Então, aqui, ó, tá o último Opala, o primeiro Ômega. Por acaso tem um do lado do outro. Né? Cara, você anda num Opala 4 portas hoje, eu que sou meio grandão, abro o vidro para botar o braço, parece que é uma escotilha de um submarino, né, cara? Uma janelinha desse tamanho. É uma diferença realmente muito grande. Mas o Ômega não envelheceu muito bem, né? O Ômega é um espetáculo. Sim. Hoje é um carro... As peças plásticas desmontam, difícil de alinhar. Não foi um carro que envelheceu tão bem como outros da própria GM, né? Sim. Aqui um carro que eu acho um espetáculo e que até hoje nunca pegou muito nome. Nos Estados Unidos é difícil de ver, né? Que é o Oldsmobile Aurora. É verdade. Eu acho que eu nunca vi um, para falar a verdade. Esse é um Aurora de primeira geração, né? Ele tem um motor V8, 32 válvulas. Foi usado na IRL, né? 4 litros, transversal, tração dianteira. Né? E esse motor tem um negócio legal, que esse motor, se você ficar sem água, estourar seu radiador, você pode andar 100 milhas sem água. Ué? Ele entra no modo de emergência e ele alterna as bancadas de cilindro. Ele funciona com 4 cilindros alternados. E aí os outros que não estão funcionando, eles fazem um movimento e vão arrefecendo a ar. E aí depois ele alterna. E ele não deixa passar de giro. E aí você tem 100 milhas para chegar no lugar para fazer um reparo. Né? Isso em 1994. Tu vê como é que os caras chegaram a pensar nisso? Alguém deve ter perdido um emprego feio por causa disso. Depois a Chrysler acabou usando isso no sistema MDS, que é o Multi Displacement System do Challenger. Só que aí não para evitar superaquecimento, mas para economizar combustível. Né? Sim. Que depois a GM passou a desligar 2, 4 e 6. Né? A Chrysler era 4, foi antes, mas era 4 ou 8. Né? Dessa parte até de desligar cilindro eu tenho um Corvette, um C8, né, 2020, que é o mais potente do mundo, o mais rápido do mundo, que tem 1.700 cavalos assim, e eu já dinamitei 2, 3 motores, quebrei bloco, tudo no carro em 2020, né? E esse negócio de desligar cilindro foi o que me deu mais dor de cabeça, entortava a vareta, carro com mil e poucos cavalos, entrava no modo de emergência, desligava o cilindro, entorta a vareta, dá perigo. E aí você conseguiu desativar? Foi lá, troquei o comando, bloqueei os lifter lá e botei mecânico e deu. Mas mecanicamente, porque eletronicamente não adiantava. Agora, eu tenho a nota fiscal desse carro, né? Esse carro foi um desembargador de São Paulo que importou zero. Ele viu nos Estados Unidos, no salão, achou legal e pediu pro cara da Torque, né? Que era um cara que trazia os carros aqui no Brasil, trazer para ele 0 km, né? Ele é 94/5, primeira leve. Esse carro custou
em 1994, né, 35 mil dólares. Caramba. Era o preço de uma BMW 328. 500 e Série 5. Ele Ah, tá. com uma Série 5. Série 5, tá. Uma Série 5. Porque eu me lembro que um Calibre era 29 mil dólares. Não, pera. Você está falando aqui no Brasil. No Brasil? Não, ele custou 34.500 dólares nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Por isso Sim. que você compra um Challenger RT. Ah, tá. Sim, então no Brasil era, sei lá, o dobro. Era o dobro, chegaria o dobro disso. Né? Então é um carro caro lá, por isso que acabou não vendendo muito. Aqui mais dois carros GM, 3 carros interessantes, vai. Esse carro aqui é um Opala SS 81. Fala, mas o Opala SS não parou em 80? Parou em 80. Mas a GM fez uns pré-séries para fotografia, para fazer as fotos, fazer catálogo, e acabou tirando o carro de linha, o carro não foi. A gente encontrou o carro, né? O carro tem a plaqueta... E ele é um SS4, né? Um SS4, isso. Até deixa eu te contar uma história. 5R87E. Eu tava, semana passada, quarta-feira, tava nos Estados Unidos, Tá. fui atravessar de um prédio nosso pro outro lado da rua, assim, no meio da Georgia, no nada, assim, caminhando. Daqui a pouco para um carro com 2 senhores, assim, 2 pessoas dentro. E aí eles tentando falar, não sabia se era... Tentando perguntar onde é que estava o endereço, não sabia que eu era brasileiro, eu não sabia de nada. Aí eu vi que eles viram meu sotaque, um cara, tu não é o Anderson, falou português, aí disse assim, não, eu vim buscar uma peça aí com o Felipe. E aí o cara chegou, entrou assim, conversando, daqui a pouco o cara falou, eu tenho um monte de Opala, tenho uns 8 Opalas no Brasil. Caramba, e ele disse que tem um SS e o 6 desse. Como é que é o nome dele? Eu não sei o nome dele, mas é o 10002. É o segundo carro da linha 81 e esse é o 12º. Isso. E aí ele tava comentando, aí eu disse, eu vou no Badolato, manda um abraço pra ele. É o prata diamantina dele. Que legal, que legal. Interessante, né? Não, e por causa desse carro que a gente descobriu esse. Esse carro apareceu e aí os opalistas tudo, deve ser 80 que sobrou, não sei o que, não. Deu o número de chassi de 81. Aí a gente começou a pesquisar e viu que os primeiros carros da linha 81, todos eles eram um diferente do outro. Era uma Caravan Commodore, era um Diplomata Sedan, era um Standard Coupé, era um SS. Justamente porque foram fazer os carros para fazer as fotos, fazer os negócios e tal, fizeram um de cada. E aí fizeram um Opala SS4, um Opala SS6, uma Caravan SS4, uma Caravan SS6, essas duas morreram, né? E quando a gente viu esse, a gente, pesquisando os números, a gente chegou nesse carro aqui. Que legal. Esse aqui é outro carro interessante, ele é o protótipo do Monza SR, né? Estava lá na GM. Foi o carro que a GM usou para fazer o modelo, né? Esse Monza é um Monza 82/3, né? E tem fotos dele na época da GM, primeiro ele todo cinza, com um limpador de farol, limpador de farol, esse lixador. E aí depois ele, na segunda versão dele, com a mesma placa e tal, ele já com essa pintura 1/3, 2/3, né? Que foi a que ficou. Que eles foram brincando mesmo para desenvolver. Algumas coisas não vieram no carro final, por exemplo, o spoiler, né? Veio aquele spoiler maior, esse aqui é um spoiler menorzinho, tipo do Ascona. Mas eles vendem esse carro, como é que consegue comprar um carro desse que era só uma pré-série? Porque estava no acervo da museu. Ubra. Entendi. Estava no acervo do museu, foi para a Ubra, da Ubra veio, foi vendido no leilão, uma pessoa comprou e depois eu comprei. Ele tem o teto solar de chapa, né? E os bancos não são Recaro. É um banco parecido com Recaro, com padrão Recaro, mas que não é Recaro, provavelmente deve ter sido feito lá na fábrica para modelo. Né? Que interessante. E aí ele veio para cá. Aqui um cadete conversível, né? Chassi 0006. O menino lá no Rio Grande do Sul que restaurou ele, se levantou todos e de todos os primeiros cadetes chassi conversível, ele era o único prata. E no folder dele tem um prata e um vinho. Provavelmente é o 006 e o 007. Então provavelmente é o carro do folder, né? Esse carro é legal. Esse carro é uma peteia. Desses carros dos anos 90, o mais gostoso de andar é esse daqui. Sumiu também, né? Difícil achar um estado. Ele era barato, né? Ele foi o primeiro carro assim que tornou acessível dos esportivos até, né? E ele era super gostoso de andar. Apesar de que 0 km ele custava 3 Wind, né? Né? Você podia comprar. É verdade. Era 7.200 dólares contra 22 mil dólares. Aí esse é o primeiro. Primeiro Indy. 6 mil. Eu me lembro, minha mãe tinha um Indy desses, um Bordeaux daqueles. E foi quando eu tinha 15, 16 anos, era o carro que eu botei um som, que eu parava dentro, brincava, não podia dirigir ainda, mas memória. Legal. Esse aqui é o Chevette que estava no acervo da Ubra. Da Ubra também, estava no acervo da GM, que foi para a Ubra.
Chevette 73, Sabe- numeração de chassi baixa. Sabe o que eu comprei o carro, talvez um dos mais original que eu tenho, é um Opel Kadett. Eu vi na foto, É, né? Tem um Opel Kadett um 68, B, né? que era de um vizinho meu lá e tava... Cara, Parece uma Opalinha, né? Aí a gente caracterizou ele de brincadeira lá, tipo, botamos uns adesivos tipo um SS, assim, do Opala e botamos do lado do Opala, assim, pra E sacanear. aquele tá carburado ou você botou um Fulltech? Vou botar. Vai botar? Não, o plano daquele carro é o seguinte, é botar um motor de Maserati V8, o mesmo de Ferrari e... Você sabe o que dá pra você fazer legal, sem fugir tanto da originalidade? Ó, vamos ver os conselhos aí, Tem ó. aquele carrinho que o Maxwell Smart, o Agente 86, usava, que era o Opel GT. Tá, sim. O Opel GT que o querido encolhia Corvette, né? Sim. Ele tinha um motor 1.9, que é basicamente o motor 3.0 do Ômega, com 2 cilindros a cortado. menos. E tem bastante coisa para preparação aquele motor. Interessante. E é o motor Opel da época, da época. não saía no Kadett, obviamente, mas é um motor 4 cilindros pequeno, não vai debulhar o cofre, nada, e dá para fazer bastante coisa legal. Então, outra opção que a gente também pensou era restaurar o próprio motor original dele e turbinar. Entendi. Aquele motorzinho 1.1 é o antecessor do Chevette, aquele motor. É, legal. Mas, também. cara, aquele carro, vou te falar, eu ando nele, ele é um carro que tem banquinho baixo, assim, é uma sensação nostálgica, assim, né? Mesmo que eu não sou daquela época, o carro é 67, mas mas o cara fica com uma sensação nostálgica, assim, andando, Voltei né? no tempo. Né? É muito, essa parte é muito legal. Aqui uma outra bizarrice, né? Você tem uma história maluca. A GM vendia, a GM do Brasil vendia a carroceria desarmada, vendia as peças estampadas e powertrain para a Venezuela. E a Venezuela montava o Monza lá, mas com bancos feito lá, vidros feito lá, rodas feito lá. Só ia carroceria desarmada e powertrain, né? Então é um carro venezuelano, né? Feito na Venezuela, padrão de banco diferente, as rodas diferentes, né? Que bonito o traseiro dele. E como é que esse carro veio parar no Brasil? Como é que veio parar no Brasil? Que em 1989 a Venezuela começa a montar CKD, o Vectra A. Chegou aqui no Brasil só em 93 com o modelo 94, na Venezuela chegou em 89. E eles ficaram com uns 550 carros desse encalhado. Aí deram, vamos mandar para o Brasil. Mandaram para o Brasil como uma devolução de exportação. Mas esse carro não tinha sido exportado. Sim. A maior parte dele tinha sido exportado em pedaços, né? Tanto que você vê aqui o adesivo dele aqui na porta, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Hecho em Venezuela por General Motors de Venezuela. E aí ele veio para o Brasil como um carro nacional. Deu um BO do caramba, porque teve que fazer uma marcação de chassi num lugar diferente. Cada vez que alguém tinha o carro, não conseguia fazer seguro, porque não sei o que. Os carros foram incorporados na frota. Ó, você vê um Classic desse, com banco de couro, com automático, com tudo que tem direito, sem desembaçador traseiro. Porque na Venezuela não deve fazer frio, né? Sim. Então não precisa ter Não se preocupava com desembaçador traseiro. Bom, aqui nas pesquisas nossas também a gente chegou no último cupê. O último cupê estava em Belém. Foi vendido na concessionária Nanindeua, perto de Belém, no Pará. A gente resgatou o carro, trouxemos para cá. É um cupê, um Commodore Cupê 4 cilindros a álcool. Tu tem algum gráfico Esse é o último dele. de compras do teu estoque, assim, do tipo por ano, assim? Eu fico curioso, assim, quando é que foi o ano que mais tu adicionou carros para coleção? Não tenho. Mas foi uma coisa mais ou menos constante, assim. O que mede, assim, é quantos carros por ano, sei lá? Se você pegar 32 anos, quase dos 300 carros, dá uns 10 carros por ano, né? Quase um carro por mês, né? Constantemente aí, ó. Aqui também é um carro que a gente comprou. Eu nunca fui muito fã desses Opalas 81 ou 84, né? Nem 85 ou 87. Mas esses carros sumiram, né? Sim. E aí quando apareceu esse Diplomata, sem restauração, 250S, puta, nessa cor canela com interior marrom e tal, eu falei, puta, esse carro eu vou trazer pra coleção, né? E aí por isso que tá aqui. O que tem um Dodge no meio aqui? Porque não coube lá. Então, aqui é uma entropia aqui nesse negócio. Aqui mais alguns SS, né? Um SS 679 dourado Paraty. Ele foi restaurado. Esse carro foi o Orlando e o Chicão que pintaram. 250S de fábrica também. O carro foi bem bacana a restauração dele. Foi o último que você pintou? Aqui um SS4, né? Que tem uma história boa também. Até 73 todo SS era 6 cilindros. Em 1974, para a linha 74, né? Em 73, para a linha 74 a GM apresenta o Opala SS4, mas com uma identidade visual totalmente diferente. O SS6 era uma coisa, o SS4 era outra. Então o SS4 ele tinha só 3 cores, né? Essa aqui é o Caju, uma das 3. Tinha o capô preto fosco, meio chupinhando o Dodge SE. Tinha a base do espelho preto fosco, os para-choques em preto fosco.
O para-choque era preto fosco. Para-choque preto fosco, traseira preto fosco. Esse emblema é SS4, exclusivo dele, né? E esse é um carro sem restauração. Caramba. Enquanto o SS6 aqui é igual ao seu, só que nesse é curvinho, né? Então curvinho ali, cor escura, a faixa era branca em vez de preta, né? E agora aquela pergunta, ficou muito bravo que a gente deu baixa naquele carro no Brasil, não? Não. Tô brincando. Porque Faz parte, eu acho que tem. Teve gente que ficou bravo que eu mandei um Charger RT72 pra lá. Cara, quantos carros de lá a gente trouxe pra cá? Eu vou dizer, o pessoal ficou bravo com a gente porque a gente botou escapamento do paralama. Isso eles ficaram bravos. Mas, cara, isso aí é o que chama a atenção dos gringos lá. Não, eu até achei engraçado que eu tava vendo esse vídeo agora no caminho pra cá. Aliás, me lembrou uma história, um dia que eu fui lá em Miami ver uns carros meus que tava esperando tal, e fiquei andando num lugar lá que era num pátio cheio de container, que você andando com o carro lá tal, falei, passei uma situação eu achei que tinha dos dois lados, mas você colocou de um lado só, né? Sim. E a gente fez mais uma coisa, a gente botou uma vela de ignição para fazer fogo ali. Fazer fogo, né? Showtime, né? Showtime. Então esse aqui é um carro também que foi restaurado, saiu de um ferro velho, foi todo restaurado. Aqui tem 3 carros que eu sempre gostei quando era moleque, 3 configurações bem diferentes, né? Sim. São três Transams de segunda geração. Esse carro é muito icônico, né, cara? É muito. E são 3 motorizações diferentes e que contam uma história muito louca da briga da Pontiac com a GM por conta dos motores corporativos, né? A Pontiac, até então, cada divisão fazia os seus motores, né? De forma totalmente independente. E a Pontiac tinha um motor espetacular que era o 400, né? O Big Block 400 polegadas cúbicas, que é o motor que está naquele carro. A GM começou na segunda metade dos anos 70 a implementar a política de motores corporativos, ou seja, vão ser motores GM que iriam ser utilizados por várias divisões, né? E aí eles mandaram a Pontiac parar de fazer o 400, no lugar dele ia entrar o 403, que é o desse carro aqui. O 403 é um motor modorrento, é um motor small block, com cilindros arrombados, né? Quase siameses, quase um encosta do lado do outro, problema de arrefecimento e tal. E esse motor foi para Buick, foi para Pontiac, foi para Oldsmobile. Era feito uma fábrica Oldsmobile. Então o pessoal fala, motor 403 Oldsmobile. Não era. Era um motor GM feito numa planta Oldsmobile. Mas era um motor GM, era basicamente um Chevrolet 350 arrombado. E é um motor que não é legal. Tanto que durou pouco, né? Só que aí a divisão Pontiac tinha alguns motores 400 em 79. Eram poucos, eram 1.700, 1.800 motores. O que eles fizeram? Falaram, quem for pegar um desses outros motores é porque gosta de carro, né? Então nós vamos botar ele exclusivamente com câmbio manual. Então todas as 479 são manuais, com câmbio com alavanca Hurst de fábrica, né? Que é essa daqui. Esse é um carro meio gastinho, né? O carro quando a gente trouxe, o cara mandou 100 fotos e nas 100 fotos conseguiu esconder os defeitos do carro. Um defeito lá que o cara punha aqui, o volante ficava na frente, do outro lado punha não sei o que, do outro lado da coluna. Ó, dá uma dica pra vocês aí. Você vai comprar um carro, o cara te manda 100 fotos, cai fora. Porque com 20 fotos você vê o carro. Se o cara te manda 100, pra depois você não reclamar, pô, mas eu te mandei 100 fotos, você não viu? Que ano foi isso que tu comprou esse carro? Esses carros americanos que eu trouxe foi tudo entre 2009 e isso aí tu trouxe dos Estados Unidos mesmo? Eu trouxe dos Estados Unidos, Sim. Essa aqui eu comprei em Scottsdale, Arizona. Num desmanche, não, tu não pode comprar carro de desmanche, foi num museu que se desfez. Ela tem 4.100 milhas, né? É uma 10th anniversary, né? E aí, puta, a gente meio pato novo, mergulha. Assim, quando a gente começou a trazer os carros importados, né? E, puta, esse carro, né? Essa edição de 10 anos, ela tem a águia estendida, que ela sai do capô, vai para os front fenders, aqui vai para os paralamas dianteiros. Ela tem o interior em couro cinza, ela tem todos os opcionais. Tem os T-tops com espelhado, tem capa de couro para guardar. Eu falei, cara, esse carro aqui vai ser um carro tal, com baixa quilometragem. Isso foi em 2011. Cara, de 2011 até hoje, acho que não teve uma semana que não tinha umas 2, 3 no Remins anunciado. Todo mundo guardou esse carro. Sim. Foram 7.500 produzidos e guardaram esse carro rodo. Então, assim, não adianta ter sido um carro legal, só que fez muito, né? Sim, é verdade. Então ela é toda Dancing Days, assim, né? Exagerado. Sim, olha só, é um couro... meio plastificado, parece coisa da NASA, né? Esse painel era original assim mesmo. Original, sim. Que interessante. Bom, aí chegaram para a Pontiac, para de fazer o 400, para de fazer o motor 400 Big Block, não pode mais, tem que usar essa Gororoba 403. O que os engenheiros da Pontiac fizeram? Que a Pontiac era a divisão mais legal da GM, né?
em termos de coisas, desde a época do John DeLorean, o cara ia pros rachas lá em Detroit para ver o que tava pegando e tal. Ele falou assim, ó, a gente tem um small block que é o 301, vamos meter um turbo nele que vai ficar legal. E aí, 80 e 81, saiu a Turbo Transan, né? Que ela com motor 301 turbo de fábrica. E aí, para a geração seguinte, que sairia em 82, o que eles fizeram? Como é que é o... Dá para abrir, hein? Dá. Como é que eles fizeram para a geração seguinte? Vamos deixar o carro mais magrinho possível. Tiraram 450 pounds do carro. Foi receita Lotus, né? Não dá para pôr potência, não tirar peso. Deixaram o carro bem magrinho, já tem o capô para colocar o motor com turbo. A GM manda parar de fazer o 301. E aí a super máquina, né, que é a geração seguinte, é só com o 5.0 Chevrolet que dá 140 cavalos. Que e aí, então melhor comprar um Honda Civic. Cara, é impressionante assim a tua memória e o que tu tem. Eu imagino que tu saiba 100 vezes mais ou 1000 vezes mais do que isso, mas é o que tu tem que escrever um livro disso aí, né? Eu já escrevi mas cansei, agora eu faço vídeos no YouTube. É verdade. Falei pra você que o dinossauro da cauda branca foi a última a ser extinto, hein? Até não apresentei direito, o link do canal do Alexandre, do Badolato, tá aqui embaixo na descrição, ó. AG Badolato, ó. É incrível essas histórias que ele tá me contando aqui, ó. Quem gosta de história automotiva e ainda mais brasileira, assim, meu, fantástico. Eu tô impressionado que assim, eu tô tentando processar tudo, sabe? Porque não existe assim, o cara, não importa quanto saiba de um assunto, sempre tem informação adicional, sempre tem particularidades outra coisa, eu nunca conversei com alguém que nem tu, que tenha tanta detalhe, tanta informação de tanta coisa. É beira psicopatia. Né? Fui buscar ele no aeroporto, aí ele falou pra mim, ele me perguntou, será que se eu perguntar algumas coisas ele vai me falando? Assim, eu falei, cara, te prepara então, porque você vai ouvir bastante. Não precisa apertar nada. E aqui o turbo, ó. É o turbo, a pressão baixa, né, 0,4. Sim, o escapamento aqui vem de um lado. Isso. E é um turbo só, e o outro escapamento faz a volta por trás. Não, ele desce por ali, ó. Ele vai por aqui, ó. Sim. Cara, o turbo bem... E aqui é para isolar o calor para não derreter a água em cima, né? Senão a água vai ficar depenada, né? Aí você pega o seu carrinho da super máquina lá, você vai ver que tem o altinho no capô, só que você abre e não tem nada. Não tem nada, era pra isso. Era pra isso. Que show. Cara, eu acho muito legal essas histórias, né? Tem um cara espetacular que foi caso há muito tempo, foi vice-presidente de produto da GM também, que é o Bob Lutz, né? E o Bob Lutz, ele tem um livro que se chama Car Guys versus Bean Counters, que é a eterna briga na indústria automobilística dos caras que gostam de carro contra os contam feijão, que é os contadores financeiros, né? E a briga da Pontiac com a divisão, com o General Management da General Motors, cara, desde a época do John DeLorean, puta, é uma coisa muito legal, uma história para quem gosta de carro, assim, legal demais, né? E aqui... Bom, aqui o Chevrolet Opala 71 primeiro, né? O Opala não é a primeira unidade, é o primeiro ano do Opala SS. E aqui algumas coincidências que acabam acontecendo, né? Esse aqui é um dos primeiros 400 nacionais, porque o Opala tem então de motor 3800, né? E aqui é um dos 100 últimos 400 do mundo em automóvel, né? Um do lado do outro. Que é um Ômega. Esse é um carro legal para você levar para os Estados Unidos. Não esse que eu não vou vender. Mas um Ômega CD 4.1, porque é o linguição americano, tem 250 aqui, ficou tão famoso lá, tem uma legião de fãs lá. E fabricado em 98, né, cara? Em 98 já era uma coisa muito velha, né? Então, na verdade, eu tinha guardado uma pergunta dessa. Se eu for levar um carro para os Estados Unidos, tipicamente brasileiro, que não conheçam lá, tu acha que esse é o carro? Ou qual os outros carros? Não, peraí. Tipicamente brasileiro não é esse, né? Porque tal. Mas esse carro é um carro que eu acho que ia ser legal. Você chegar num encontro de... Que carros tu acha assim que os americanos mais assim, se impressionam? Óbvio, o Opala já é um fantástico, né? O Opala já tá lá. Cara, tem um trend de air cooled lá que, por exemplo, eu acho que quase ninguém levou Brasília. Não é? Tem uma Brasília, eu conheço um cara, mas realmente ninguém... E veio do Brasil ou veio do México? Porque eu não tô no México também, né? É um brasileiro lá. Então, por exemplo, Brasília é um carro que eu não vi muito lá. Eu acho que alguns Dodges nacionais que foram, que o cara chega lá, what the fuck, né? O cara não entende nada. O Dodge Dart, uma Confirmed Charger, que eu não sei. Que nem o Opala, assim, eu levei no encontro lá, os caras, mas isso aqui é um Nova, é um Opel, o que é? E é engraçado, né? Porque o Opala, ele vem do Recorsé, né? E o Recorsé, apesar de ser um carro alemão, o designer que fez o desenho original era um designer americano, né? E ele fez uma escala meio 3/4 para o mercado, do que seria para o mercado americano. Então ele tem uma pegadinha americana, apesar de ser...
É bem E o Opala é uma interessante. coisa bizarra, né? Tudo que é da carroceria, os parafusos, não sei o que, então é tudo em milímetro e o que é de mecânica é em polegada, né? Então, a carroceria europeia com uma mecânica americana. E tem Então 13. você precisa ter dois jogos de ferramenta para mexer nele. Né? Verdade. Mas o Ômega seria legal por esse sentido. O Ômega 4.1 seria legal nesse sentido, né? É. E esse carro, que a pegada americana é mais drag race, né? Porque esse carro tem um CX 029, Sim. só que você bota uma mecânica, Meu, só que é pra dar 300 km Meu, nós temos cliente no Brasil aqui que esse carro, meu Deus. Eu tive um zero em 95, 4.1 GLS, 0 km. Era uma coisa tão bizarra, que às vezes você tava meio forte assim e tal, quando você voltava, baixava 30, 40, 50 km, tava, sei lá, 120 por hora, dava vontade de abrir a porta e descer do carro, parecia que estava parado. Não tem barulho de... Sim, não tem barulho isso é de impressionante, carroceria, né? Não tem nada. Né? Na época era uma coisa assim muito espetacular. O Orlando apontou esse carro aqui, né? Esse carro, o Celso Lamas, né? Que foi meio tutor do Ele do conheceu Veiga. o Veiga, pessoal. Ele tava Nós estávamos contando, falando antes. que era o chefe de design da Chrysler do Brasil. Ele fez essa frente para dar um frescor aí na linha 79, né? E como a Chrysler do Brasil tinha poucos recursos, fez a frente em fibra, né? Então, é um front clip em fibra, mas que dá uma cara totalmente diferente pro carro, né? Uma cara totalmente muito mais atualizada para 79 do que era antes. E é uma peça que você consegue colocar no Dodge Dart 68 americano, por exemplo. É? Né? Que usa o mesmo paralama e tal. Os bancos. Bom, aqui tem mais uns Opalas aqui, por falta de Opala. Tem uma Caravana SS80, 6 cilindros de plaqueta, 250S também. Esse carro tem um carro bem legal. Esse aqui é o Diplomata 88, né? Nos Estados Unidos é comum, aqui no Brasil nunca pegou muito, o interior vermelho. Né? Tem um cara que trabalha comigo lá, o Felipe Andrés, ele tem uma F250 com o interior desse, 98 acho que é. Cara, é diferente. Tem um vizinho meu que tem um 300ZX, Nissan 300ZX com o interior desse, que faz anos que eu tô tentando comprar do cara, 30 anos o carro é dele. Legal. Aqui um SS76, 250S também. Né? Então tem praticamente a fileira dos 250S. E o adesivo, esse era original, esse adesivo? Assim, ele foi restaurado, mas é feito em cima do original. Esse é um carro legal para você levar para os Estados Unidos. É verdade. Porque a Veraneio é o equivalente à Suburban americana, só que você pega uma Suburban 64 e uma Veraneio 64, que é o lançamento, a Veraneio é 30 vezes mais bonita. E aí uma outra história louca, né? Porque o cara que era o chefe de design das picapes nos Estados Unidos, né? O Luthier, como é que era o nome dele? W. Luthier. Ele veio para o Brasil, para a GM do Brasil, e a primeira coisa que ele fez foi a linha de picapes C10, C14 e a Veraneio, né? Então o titular estava aqui no Brasil e deixou a equipe dele lá nos Estados Unidos. E realmente é muito mais bonito uma Veraneio do que uma Suburban da época, né? Esses dias eu vi um vídeo teu, eu estava assistindo, que foi exatamente tu explicando todas as veraneios, assim, da diferença entre cada uma. Achei fantástico, assim, a informação. Cada ano tem uma particularidade, né? O que é isso aqui? Esse aqui é o Esplanada GTX, né? Foi o primeiro esportivo que a Chrysler fez no Brasil, quando assumiu a Simca. Fez uma versão esportiva do Esplanada, que na verdade já era um balão de ensaio para o Charger RT, porque todos os elementos que diferenciam o Dodge Dart do Charger RT são os que diferenciam o Esplanada normal do Esplanada GTX. Câmbio Clark 4 marchas, volante Valroad, roda formada, teto de vinil, bancos separados, né? As faixas 3M. Então a mesma receita que eles fizeram aqui, eles repetiram depois no Dodge Dart, né? E essa aqui é uma ambulância do Exército, essa Veraneio 88, né? Difícil imaginar que em 1988 ainda faziam Veraneio. E a GM foi ficando mais relaxado um pouco, né? Você pega as mais antigas, tem todo o acabamento com estanho, depois já abre e deixa todas as soldas expostas, né? Sim. A partir de 77 já deixa as expostas, né? A Veraneio, quando saiu a Caravan em 75, a Veraneio para uso civil despencou, né? Porque o cara precisava comprar uma Caravan, era muito mais fácil de usar, então os volumes caíram muito, né? Cara, mas é impressionante, assim, eu tô processando aqui Vou te mostrar a última coisa, tá? Vou te mostrar a última coisa. Isso aqui tá meio bagunçado, né? Tá louco? Porque a gente vai organizar quando a gente terminar o Galpão 4.
No galpão 4 vão ficar os Mopar mais legais de todos, são um galpão de 2 andares, né? Um galpão 100% Mopar. Aí aqui no galpão 1 a gente vai deixar toda a coleção de Dodges nacionais, mas sem repetir. Então, Charger RT71, RT72, um de cada, mostrando a linha do tempo Sim, a linha, dele. né? Todos os outros a mais a gente vai trazer para cá. Aqui nesse galpão 3 vai ficar toda a coleção de GM que não está aqui, porque a gente tem outro galpão fora que não coube aqui no sítio. E aí e os carros de outras marcas a gente vai descer lá embaixo onde estão os Mopar de fora, né? Então vai ficar tal. E aqui vai ser um galpão em 2 andares, né? O andar de baixo você entra pela frente, né? São 9 portas pela frente. E o andar de cima você vai entrar por trás, porque tem um declive natural. Você já vai entrar direto no andar de cima. Né? Então a gente está se matando aí para fazer essa obra já faz uns 2 anos aí que a gente está fazendo, a estrutura metálica já chegou, tal, tem 40 toneladas de aço ali. Quantos carros vai caber aqui? Cara, vou te falar um negócio. A intenção aqui não é entulhar os carros que nem estão aqui, que nem estão lá. Deixar mais... É deixar mais espaçado, fazer uma ilha mais com as coisas que tem Sim. e tal. Então eu não sei te responder ainda, mas são 2.000 metros quadrados. Sim. Que legal. Cara, esse ambiente é fantástico, assim, ó. E até... Tu já pensou em explorar isso aqui como um museu, deixar... Como é que funciona assim o acesso? Então, o que a gente faz, Anderson? Como um museu aberto, não sei o que e tal, eu acho que é impossível. Né? Vou dar um exemplo. A TAM tinha um museu em São Carlos, que era um museu espetacular. Né? Eles tinham um museu, depois eles fecharam, fizeram uma reforma. Quando reabriram, parecia que você estava numa atração da Disney, um negócio de primeiríssimo mundo e tal. E eles fecharam já há bons anos atrás, porque na época que eles fecharam, em valores nominais, eles perdiam R$300 mil por mês. Só não ia. Quando abre no começo, vai gente, não sei o que, talvez eu não tenha essa cultura. E quando fechou, a gente vê os indignados. Ai, que absurdo! Fechou o museu, não sei o que. Quantas vezes você foi? Ah, eu nunca fui. Mas por que você nunca foi? Ah, porque não deu tempo. Ficou 15 anos aberto, né? Ah, mas era muito longe. Pô, 200 km de estrada boa, né? Então, mas não está muito na cultura do brasileiro. Se a gente fizesse esse negócio e abrir, eu tenho que fazer um monte de investimento em infraestrutura, os carros vão ter que ficar mais espaçados, em segurança, acessibilidade, não sei o que e tal. Para vir gente no mês, 2 meses, 3 meses depois, então não faz sentido. O que a gente tem feito a gente tem feito alguns eventos, né? Inclusive para membros do canal do YouTube. Então a gente fez o Badola Experience no mês passado, esse mês vai ter de novo, estão todos voltados. Por que é o Experience? Porque o cara não vem aqui ver carro. Os carros estão todos do jeito que estão. A gente tira tudo para ficar por fora, mas fica tudo do jeito que está aqui como hoje. O cara vai abrir o carro, vai entrar no carro, vai cheirar o carro, vai ter uma fita, ela não encosta. Vai ter carro para a pessoa andar, o cara vai ficar andando com os carros aqui. Porque aí que organiza realmente fica muito mais prático, né? Grupos pequenos tal. Isso é legal de fazer e com alguma frequência a gente está tentando fazer, né? Que legal. Então, você mandou escrever um livro? Eu escrevi 2, ó. Já faz tempo. Esse aqui foi em 2009. Cara, aí, esse aqui foi em 2012. Olha que legal. Esse aqui está esgotado, esse aqui ainda tem na gebadolato.loja.com.br. E cara, eu trouxe uma camisa para você. Olha aí. Só que eu acho que eu só tinha GGGG, que é pro Orlando. E M. Cara, M eu vou tentar. M eu não sei se vai dar certo. Vou tentar. Ó, os 3 clássicos da indústria brasileira. Cara, que legal. SS, RT e GT. Né? Que legal. Opala, Maverick e Perfeito. Charger. Cara, muito obrigado. Você vê aí se cabe aí. Senão depois de dar uma GG, você faz um lençol. Não, eu trouxe uma pra ti, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, a camisa eu vou dar no vídeo do canal dele, então quem tá assistindo esse vídeo aqui, ó, vai no canal do AG Badolato aqui, ó. Se inscreve, ó. Inclusive, se quiser ser mestre do membro aí, eu gostei, viu? Gostou? Eu vou ser membro pra eu poder vir no Badola Experience. Que legal, cara. Mas a gente bota um food truck aqui, não sai daqui, come todo mundo aqui. A gente chega de manhã, vai embora de noite, todo mundo estragado. Genial a ideia. Porque realmente, viabilizar economicamente a operação é difícil e ali tu consegue trazer quem realmente quer. Exatamente. Muito bom. Esse cara aqui, a gente nem falou muito, mas pelo jeito esse cara é um dos responsáveis também eu não quis entrar no meio do papo dos experts aí, eu só fico acompanhando. Ele me pegou, me deu uma carona do aeroporto, antes a gente veio batendo um papo. Prazer a todos aí. Muito legal a história, assim, até de como é que vocês começaram a restaurar os carros. Né? A nossa história começou antes, perto da história da coleção do Badola, e elas se encontraram, né? As histórias se encontraram. Hoje a gente faz parte da história de alguns carros daqui, da coleção. Quantos desses aqui vocês botaram a mão aqui e restauraram? Uns 40 por aí.
Tu vê, né? Assim, a gente nem fica contando, a gente tá tão normal já pra nós fazer parte disso, que a gente nem conta, ó. Isso aqui é aquele SS71 que a gente fez ali. Eu coloquei ele numa camiseta. Que legal. Vem pra você, eu acho que vai Obrigado, ficar meio hein? grande também, mas... Não, mas obrigado. Ó, e aí aqui é um RT. Aí, ó. RT72 que a gente fez também. Que legal. Você usar aí, ó. Usar lá na... Vou, na gringa. Sabe, a camiseta, a minha do Badola, agora vão lá pros States. Cara, show de bola. Mas deixa eu comentar assim, eu já acabei de falar, eu estou impressionado com o teu conhecimento, com a tua paixão. Legal. E eu acho que essa parte que a gente se une, né? Porque a gente é apaixonado por carro, o carro ele motiva a gente de uma maneira que a gente não entende, né? E quando começa a entender o que o carro faz pela gente, ele motiva, ele faz oportunidades, ele faz o cara trabalhar mais, junta pessoas, né? Fico muito feliz de ter me recebido hoje aqui. Agradeço de coração mesmo, assim, eu sei que tu é um cara ocupado, tem uma rotina aí também super corrida e eu acho que eu quis mostrar esse universo assim, de paixão por carro no canal e compartilhar um pouco da tua vida e parabéns, cara. Tá? Cara, eu que agradeço a tua vinda aí, fiquei super feliz que deu certo. E essa história, né? Tem vertentes diferentes de uma mesma paixão, né? Tem até quem gosta de AP, tem tudo, né? Então são várias versões diferentes aí, são várias coisas, approaches diferentes para uma mesma paixão que é o automóvel, né? E agora fica o convite, ó, quando tu vier para os Estados Unidos, dá uma paradinha em Atlanta lá. Sim. E eu vou te apresentar o lado lá, é diferente. Em breve vamos lá. Tá bom, muito Tá bom? obrigado. Valeu, pessoal, valeu. Obrigado aí a valeu. todos. Tchau.